minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 12º domingo do tempo comum. Depois de todas as celebrações festivas, voltamos agora ao ordinário da liturgia e vamos continuar até o final do ano litúrgico, ouvindo trechos do Evangelho segundo São Lucas. O de hoje está no capítulo 9, versículos de 18 a 24. O evangelista Lucas, ao escrever o seu evangelho, nos apresenta uma preocupação, que é evidenciar o tema da identidade de Jesus. E o evangelho que nós acabamos de ouvir, ele está dentro desta perspectiva. Jesus vai perguntar aos discípulos: e o povo, quem diz que eu sou? Depois repete novamente a pergunta: e para vós, quem dizeis que eu sou? Logo, a primeira parte do Evangelho trata sobre a identidade de Jesus. E agora, diante desta provocação, eu quero tomar alguns elementos do texto que vão nos ajudar nesse caminho de compreensão da palavra, para também conhecermos a identidade de Jesus. O primeiro elemento que o Evangelho nos apontou
Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. A oração é, por excelência, o lugar de encontro com o Pai. E este é o primeiro ensinamento que a palavra quer nos dar. Para conhecer a identidade de Jesus, para sabermos quem Ele é, o primeiro passo deve partir da oração. Se a oração, ela é o lugar por excelência da intimidade, da relação entre Jesus e o Pai, o Papa Bento XVI diz que nesse sentido, os discípulos são introduzidos na solidão e na oração de Jesus com o Pai, na sua intimidade profunda, amorosa, de relação com o Pai. E é esta profundidade, é esta relação de intimidade com o Pai que dá aos discípulos a capacidade de responder quem é Jesus, diferente da multidão. Porque a multidão vai responder: uns dizem que és João Batista, outros dizem que és Elias, outros até acham que és um dos profetas que ressuscitou. A resposta não está errada, mas ela está incompleta. Porque reduzir Jesus apenas a um profeta do Antigo Testamento é muito pouco para ele. E a novidade que ele apresenta, é de um caminho que possibilita uma experiência íntima e profunda com Ele, na relação com o Pai, que nos dá a possibilidade de responder à pergunta que hoje é direcionada a mim e a você: quem eu sou? Quem é Jesus para você? É apenas um personagem importante da história, dentro da linhagem da religião, é um grande nome? O que você conhece de Jesus é o que você ouviu os outros te falar, ou de fato o que você conhece de Jesus parte desta experiência íntima e profunda na relação com Ele e com o Pai? Porque muitas vezes nós corremos o risco de um mero conhecimento cognitivo de quem é Jesus. E aí, de repente, a gente até pode dar alguns sinônimos que o qualificam, mas de fato corremos o risco, talvez, de não chegarmos à sua interioridade profunda. O Papa Bento XVI diz que a resposta da multidão quer explicar Jesus a partir do passado. João Batista, Elias, algum dos profetas que ressuscitou, mas a multidão ainda não é capaz de reconhecer Jesus na sua novidade. Não é capaz de reconhecer Jesus partindo dele, da sua unicidade. E esse é um risco também do nosso tempo. Talvez de ficarmos apenas apegados às tradições do passado para dizer quem é Jesus, e de repente não se abrir à novidade de quem Ele é. Logo após ouvir a resposta da multidão, Jesus agora devolve a pergunta aos discípulos. E lhes pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? O texto afirma que Pedro respondeu: o Cristo
de Deus. Pedro agora, em nome dos 12, nesta relação de intimidade entre o Pai e o Filho na oração de Jesus, dá uma resposta consentida, inserida nesta oração de Jesus, o reconhece por dentro, o reconhece partindo da sua intimidade. E aqui eu quero apontar para vocês 2 tipos do conhecimento da pessoa de Jesus. Nós podemos ter um conhecimento exterior, daquilo que a gente ouve falar, ou daquilo que a gente estuda sobre ele, e também se pode afirmar um conhecimento interior, que é aquele que parte da experiência. O conhecimento exterior, ele precisa estar em detrimento do conhecimento interior. A experiência que você faz interiormente falando com Jesus precisa te despertar para que assim você o conheça cada vez mais. E de repente a gente faz o contrário, ficamos parados meramente no conhecimento exterior e deixamos de lado o conhecimento interior da sua pessoa. Pedro responde que Jesus é o Cristós, é o ungido da parte do Pai para realizar a sua obra salvadora. Ele é por excelência o Messias. Mas aqui vale uma nota de rodapé. No Antigo Testamento, o povo já esperava o Messias. E o Messias para Israel seria um líder religioso e um líder político. Os israelitas se consideravam o povo mais importante da face da terra, porque eram chamados o povo eleito, o povo da promessa. Então, o Messias que viria da parte de Deus faria de Israel o povo mais importante de toda a face da terra. E infelizmente agora esta semana nós temos acompanhado pela mídia, não é, estes conflitos todos no Oriente Médio envolvendo Israel. Então até hoje eles não acolhem Jesus, porque os judeus esperam o Messias, que vai ser o Messias religioso, mas que também será o Messias político. E Jesus, após a resposta de Pedro, faz o quê? Anuncia a sua paixão. Para que os discípulos entendessem que tipo de Messias ele era. Porque o messianismo de Jesus contrariava o messianismo judaico. O papel de Jesus não era, por meio do seu messianismo, se tornar um líder político para colocar Israel como a potência mais importante diante de todos os outros povos. Mas este Messias tinha como missão prioritária salvar a humanidade, reconciliar a humanidade com o Pai e devolver todos a dignidade de filhos que nós tínhamos perdido pelo pecado. Então vamos entender agora que tipo de Messias é Jesus. Se ele não responde ao messianismo político, nacionalista, religioso dos judeus, então que tipo de Messias é Jesus? Eu te convido agora a tomar o texto. Vamos no versículo 22. Encontraram? Vamos ler juntos? E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei.
deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Paremos aqui. Este Messias que veio da parte do Pai não responderia aos anseios dos israelitas, porque o seu messianismo não era nacionalista, não era político, mas o seu messianismo se revelaria de maneira mais imponente através deste trono, o trono da cruz. Então Jesus, falando de si, aponta para a sua missão primordial, uma entrega de amor amorosa que resultaria em consequências drásticas. A sua entrega no alto da cruz. Vai sofrer, vai padecer, vai morrer, mas ao terceiro dia o Pai lhe ressuscitará. E por que é importante nós conhecermos esta identidade de Jesus partindo do Evangelho? Porque nós estamos sendo educados pela nossa cultura, que já não nos aponta mais um Jesus que sofreu, padeceu e morreu. Mas o Jesus que é divulgado hoje com tanta força entre as pessoas é o Jesus milagreiro, é o Jesus curandeiro, é o Jesus que resolve todos os problemas econômicos, porque a religião está se tornando comércio, a fé está se tornando produto, e a religião vira comércio e a fé se torna produto porque o povo gosta de barganhar com Deus em troca de benefícios próprios. Então aqui nós temos duas defasagens: a defasagem da religião, que se perverte e sai do conteúdo evangélico, revelando e anunciando um Jesus que padeceu, que sofreu, que morreu crucificado e que ressuscitou ao terceiro dia, para anunciar um Jesus curandeiro, milagreiro e resolvedor de todos os problemas econômicos. Mas por um outro lado nós também temos a perversidade do povo que já não quer mais o anúncio de um Jesus crucificado. Então, como diz os mineiros, juntou a fome com a vontade de comer. E agora é necessário nós voltarmos ao conhecimento bíblico, porque a pergunta que gira em torno do evangelho de hoje é esta: quem é Jesus? Jesus pergunta para a multidão, e Jesus também pergunta para os discípulos, e hoje pergunta para mim, Padre Max, e pergunta para você: quem eu sou? A sua prática religiosa, a sua caminhada com Jesus, a sua vivência da fé te revela que tipo de Jesus? O evangelho de hoje precisa nos dar uma chacoalhada, no bom sentido. Para quê? Para que nós voltemos à essência, para que nós voltemos à originalidade que parte do próprio evangelho, que parte do próprio anúncio feito por Jesus. E talvez nós tenhamos uma prática como a dos judeus: queremos um Jesus faraônico, um Jesus poderoso que possa exterminar quem pensa diferente de nós, um Jesus que resolva todos os nossos problemas na hora que nós estamos mandando. E agora é necessário ressoar sobre os nossos ouvidos e sobre o nosso coração: o Filho do Homem deve sofrer muito,
deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois de apresentar aos discípulos que tipo de Messias ele era, porque a pergunta gira em torno da sua identidade, vem agora o convite para os seus seguidores. O primeiro grupo era o grupo dos 12 apóstolos, que estavam lá com ele. E agora hoje o convite é para quem? Para mim e para você. Vamos lá no texto, ver os 2 últimos versículos sobre o convite de Jesus. Vamos ler versículos 23 e 24. Encontraram? Vamos juntos? Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Jesus apresenta os critérios para o seguimento. O primeiro critério é do si, porque respeita a liberdade de cada pessoa, não impõe o segmento a goela abaixo, sob o peso de um cabresto ou de um chicote. Não, Jesus respeita a liberdade, si. E este si vai nos pedir 3 passos, que para a mentalidade do nosso tempo são desafiadores. Qual é o primeiro passo? Renunciar a si mesmo. Segundo passo, tomar a sua cruz a cada dia. E o terceiro passo, segui-lo. Partindo do critério da liberdade, o si, Jesus pede a renúncia, a tomada pela cruz e o seguimento. Por que não é fácil seguir Jesus diante dos apontamentos do Evangelho? Porque enquanto ele pede renúncia de si, o que a nossa mentalidade atual nos ensina? O contrário. Então tudo tem que ser de acordo com a minha vontade, tem que sair do meu jeito, tem que ser assim ou assado. Vocês já perceberam como nós estamos educando mal as crianças? E como as crianças já não estão aprendendo mais fazer exercício de renúncia? Porque chega na hora do almoço, tem aquele tanto de comida gostosa já pronta. A criança olha lá para o fogão ou para a mesa e vê as comidas prontas, diz assim: eu não como essa comida. Aí a avó sai desesperada. Então o que você come, meu amorzinho? Que a vovó vai fazer para você, né? Ou às vezes é a própria mãe. Se nós já estamos educando as crianças desde pequena a não saber o que é renúncia, imagina nós de cabeça branca. Como é que estamos? Jesus pede renúncia e a nossa mentalidade ensina apego a si, às suas vontades, aos seus critérios, ao seu modo de viver. É o primeiro desafio. O segundo desafio, tomar a cruz a cada dia. Esta é a lei permanente da vida do cristão. A cruz sempre nos remete às exigências da vida, e cada qual sabe quais são as suas exigências. Talvez da família, do trabalho, das relações interpessoais.
E nesse sentido, a cruz também nos fala das exigências que em muitos sentidos geram em nós algumas dores. E outro fenômeno do nosso tempo: ninguém pode sentir dor. Vocês já viram o tanto de farmácia que tem em Senador Canedo? Eu acho que hoje está ganhando dos botecos e das igrejas de crente, as farmácias. Por quê? Porque nós, perdendo a consciência da cruz, perdemos também a consciência do sentido do sofrimento. E aí vamos nos dopando 24 horas com os remédios. E por fim, a capacidade de seguir alguém. Porque na verdade, os outros é que tem que me seguir, padre. Certa vez eu atendi uma pessoa e ela me disse isso. Não sou eu que devo seguir, mas são eles que devem me seguir. Então nós temos essa dificuldade de seguir alguém, mesmo que seja Jesus. E a partir do momento que eu encontro um modelo religioso, que é eu que mando em Jesus, que é eu que digo o que ele tem que fazer, essas igrejas vão transbordar de gente. Mas o modelo do Evangelho é o contrário. É Jesus dizendo aos seus discípulos: vocês devem me seguir, vocês devem obedecer a minha palavra, porque eu tenho o melhor para oferecer a cada um. Por isso que nesse sentido não é fácil ser cristão de acordo com o Evangelho, porque pede renúncia de si, tomada da cruz e seguimento a Jesus. Mas aí vem o último versículo para fechar o Evangelho com chave de ouro. Porque Jesus vai dizer: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. E aqui eu quero tratar de um critério que é antropológico. Nós, como pessoas humanas, ao longo da nossa história, doamos a nossa vida por uma causa. E aí cada qual deve se perguntar: qual é a causa que eu escolhi doar a minha vida? Tem pessoas que dizem assim: a minha vida são os meus filhos. Sem os meus filhos eu não sou nada. Outros dizem: a minha vida é o meu trabalho. Então toda a minha força, toda a minha vitalidade, tudo que eu tenho, eu dedico ao meu trabalho. E aí poderíamos citar vários outros exemplos. Um dia a pessoa me disse: a minha vida é cuidar das minhas galinhas, porque eu amo as minhas galinhas. Achei até engraçado o modo como a pessoa falou, né? Ou seja, cada qual escolhe uma via que você vai doar a sua vida. E Jesus agora traz esta pergunta antropológica, porque o sentido que você dá à sua existência parte do motivo que você escolheu para doar a sua vida. Repito, o sentido que você encontra para a sua existência diz respeito à causa que você escolheu para doar a sua vida. E hoje nós estamos percebendo, inclusive entre os jovens e adolescentes, isso tem me chamado muito a atenção, nos atendimentos que tenho feito, o número de jovens e adolescentes dizendo que já não encontram mais sentido para a vida. Vocês observaram como cresceu nos últimos 10 anos o número de suicídio? Coisas que a gente ouvia no passado, ouvir falar de vez em quando, agora a gente está ouvindo falar com muita frequência.
Porque um dos motivos do suicídio é a pessoa não encontrar sentido para a sua existência. Então, a partir do momento que nós fomos colocando Jesus de escanteio, que nós fomos colocando a prática de fé de acordo com o Evangelho de lado, nós fomos escolhendo outros motivos para darem sentido à nossa existência. E de repente, estas escolhas não são capazes de nos saciar interiormente falando, nas nossas buscas mais profundas. E isso vai gerando uma existência com falta de sentido. Eu gosto sempre de fazer esta ponte entre o Evangelho e a realidade. Sabe por quê? Porque o Evangelho é palavra de vida, logo pode dar um sentido para a nossa vida. E quando Jesus diz: quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará, é Jesus traduzindo de maneira mais concreta para a nossa realidade, que quando nós escolhemos a Ele como o princípio vital e como o sentido da nossa existência, a nossa vida não será em vão, mesmo tendo que passar pela renúncia, mesmo tendo que tomar a cruz todos os dias, mesmo no segmento ordinário, porque este modo de entrega oferece ao cristão a grande graça que somente Jesus pode lhe dar, a salvação eterna. E hoje o Evangelho quer convidar a mim e a você a duas perguntas. A primeira pergunta é: quem é Jesus para mim? Que tipo de Jesus eu conheço? Que tipo de Jesus eu acredito? E a segunda pergunta: quem eu sou? Qual é o sentido da minha vida? Qual é a causa que eu escolhi para me doar por inteiro, buscando sentido para esta mesma existência? O Evangelho de hoje é muito rico, porque ele quer te ajudar no conhecimento de quem é Jesus, mas ele quer te ajudar também no conhecimento quem eu sou, quem você é. Então faça esta experiência de, enquanto você estiver nesta vida terrena, que seja uma vida com sentido. E para que a vida tenha sentido na sua dimensão mais profunda, mais latente, é preciso ouvir o Evangelho de hoje. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, este a salvará. Então, no final desta homilia, vamos pedir esta graça, diante destas duas perguntas: quem é Jesus e quem eu sou? Então agora você vai deixar o seu folheto de lado, sente-se de uma maneira mais confortável aí no seu banco, na sua cadeira. Se te ajuda a rezar, por um instante também, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e se pergunte: quem é Jesus para mim? Se pergunte: quem eu sou? E permita com que o Evangelho de hoje te ajude na busca e na resposta destas duas perguntas. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Só por ti, Jesus, quero me derramar, como vela que queima no altar.
me derramar, como rio se entrega ao mar, me derramar de amor.